Olá, queridos irmãos e irmãs. É com muita alegria, com muita fé que nós estamos aqui para hoje fazermos uma reflexão do Santo Evangelho do primeiro domingo da Quaresma. A Quaresma, que é este grande retiro da Igreja Católica. É o nosso retiro, é tempo de nós nos voltarmos para Deus, para que tenhamos uma grande intimidade com a Santíssima Trindade. Portanto, a nossa igreja, que é mestra, a nossa igreja, que é mãe, quer que nós nos retiremos para que nós possamos aprofundar a nossa fé. Portanto, neste primeiro domingo da Quaresma, Deus nos chama a uma grande intimidade com o amor de Deus. Deus nos chama a nós penetrarmos nos átrios do coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria. Primeiro domingo da Quaresma, Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias. Foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia. Pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra viva do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Meus queridos e amados irmãos, esse é o Evangelho de Marcos. De todos os 4 evangelhos, Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Isso nós cristãos precisamos saber, nós precisamos tomar conhecimento disso. Por quê? Porque ele foi, por exemplo, a base para o Evangelho de São Mateus, o Evangelho de Lucas. Este precioso Evangelho de apenas 16 capítulos, que é o Santo Evangelho de Marcos. E Marcos, ele quer nos apresentar uma pergunta: quem é Jesus? Através de todo o itinerário da leitura do Evangelho de Marcos, nós precisamos responder para a nossa vida, baseado neste Evangelho, quem é Jesus para nós. É interessante quando Marcos fala no número 40. 40 representa a totalidade, é a plenitude da vida de Jesus. Quem quer mergulhar em nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Rei, nosso Salvador, precisa ler as Sagradas Escrituras. Nós precisamos, como cristãos, ter Deus no coração. E como diz Santo Agostinho, nós só amamos aquilo que conhecemos. Precisamos ler. Irmão, nessa Quaresma, olha aí que graça. Pega a palavra, leia a palavra. Hoje, Marcos 1, de 12 a 15. O Espírito leva Jesus para o deserto. O deserto na Bíblia, ele é fragmentado em 2 partes. Ele tanto representa um caminho de obstáculos, de dureza na vida, um caminho de tribulação. Tanto é que Jesus lá foi tentado por Satanás, mas também o deserto representa lugar de oração, lugar de intimidade com Deus, lugar de silêncio interior, como diz a teologia de Israel. O Senhor nos dá um grande itinerário desse
período da Quaresma. Convertei-vos e crede no Evangelho. Conversão é você tomar um caminho diferente. Quando o motorista, por exemplo, ele vê um sinal de conversão, ele sabe que tem que mudar totalmente a rota. Olha, eu e você que estamos num caminho, que nós temos um modo de viver, eu sei do meu modo de viver, eu, João Paulo, eu tenho um modo de viver, você também tem um modo, tem um jeito de viver. Deus nos chama a uma mudança, Deus nos chama a uma conversão. E essa mudança, ela começa na nossa mentalidade. Nós temos que mudar o nosso modo de pensar. Como é que eu mudo, João Paulo, o modo de pensar? Nós nos perguntaremos, o que Jesus faria no meu lugar? Só isso já basta para nós tomarmos um caminho de conversão, de graça, de mudança de mentalidade, que nós chamamos isso de metanoia, ou seja, eu mudar, eu ser uma nova criatura, em nome do Senhor Jesus. Mas, João Paulo, há tanto tempo que eu sou dessa forma. Mas Deus, Ele pode mudar. O Espírito, Ele pode todas as coisas. Nós precisamos orar diferente. Senhor, muda meu modo de ser, muda meu caminhar. Coloque a mão no seu coração e diga, Senhor, toma posse do meu ser. Esta é uma oração de coragem. Nós somos homens e mulheres de coragem. Deus não nos deu um espírito de timidez. Tem que ter coragem para fazer essa oração. Mais uma vez, coloque a mão no seu coração e diga, Senhor, toma posse do meu ser. Muda a minha mentalidade. Eu quero ser um homem segundo o Sagrado Coração de Jesus e Maria, que em vez de enfiar cravos no teu Sagrado Coração, eu quero tirar esses cravos, Jesus. Eu quero reparar as dores do teu coração, pecando menos, amando mais, sendo mais de Deus, renunciando mais o pecado. O que é Quaresma, João? Resuma tudo, pois não. É morrer com Cristo para ressuscitar com Ele. É morrer o homem velho, a mulher velha, e deixar o homem novo renascer através do Espírito Santo. Nós precisamos pedir ao Senhor esta graça. A primeira leitura de Gênesis 9 vai nos dizer de uma aliança que Deus, no seu amor e na sua bondade, na sua generosidade, Deus fez conosco. Mas o que quer quebrar esta aliança é o pecado. Precisamos renunciar ao pecado. Precisamos pedir, vem Espírito Santo, não me deixa nesse mar de pecado. Irmão, olha, nós podemos até cair, mas nós precisamos pedir a Deus a graça de nos levantar. São João Paulo II diz que santo é um pecador que nunca desiste de se levantar. Nós somos pecadores, com toda certeza, mas nós não podemos desistir de levantar, de pedir, vem Espírito Santo. Eu não quero ficar por aqui, não. Eu quero buscar um alvo, o céu, a santidade, ser uma nova criatura a cada dia. Também este Santo Evangelho vai dizer que Jesus é o novo Adão. Porque, olha só, se você ler de novo Marcos 1, de 12 a 15, você vai ver que Jesus, ele andava entre os animais, com os anjos que o serviam. E Adão também andava entre os animais, com os anjos, mas diferente de Adão, porque Adão caiu na tentação através da liberdade. Deus nos dá a graça de sermos livres, mas nós temos que usar nossa liberdade para amar o Senhor. Vamos oferecer hoje a nossa liberdade a Cristo. Cristo, vem caminhar comigo, toma a minha liberdade. É isso que nós pedimos na nossa oração. Toma posse do meu ser, toma posse da minha vida. E Deus
que é puro amor, que é pura bondade, toma posse do nosso ser, nos dando a verdadeira felicidade. Isto é graça. Jesus é o novo Adão. Adão que caiu na tentação, que desobedeceu. Jesus não caiu na tentação do deserto. Nem o poder, nem o prazer, nem o possuir, esses 3 verbos, foram capazes de deter o foco de Jesus, que é a nossa salvação. Jesus passou pelo poder, o poder que muitas pessoas se perdem quando tem o poder nas mãos. O prazer, como diz São João da Cruz, muitas pessoas perdem graças celestes eternas por prazeres passageiros, olha aí. E o possuir e o ter, tem muita gente que prefere ter do que ser. Jesus passou por todas estas tentações e superou. Adão, infelizmente, caiu. Jesus é o novo Adão, bem-sucedido, que passou pelo caminho da cruz e é o vencedor, e é o Rei. Ressuscitou para que vã não seja a nossa fé. Que hoje nós possamos pedir ao Senhor a graça da cura, da libertação, para que nós possamos verdadeiramente crer no Evangelho, viver o Evangelho, passar pelas páginas do Evangelho de uma intimidade tão grande, de tal forma que eu possa ser o Evangelho para a vida do meu irmão, através do meu testemunho. João Paulo, como é que eu posso fazer isso? Seja um testemunho, sejamos testemunho na nossa casa, nas nossas palavras, quando a gente estiver conversando sem querer, sai um versículo da Bíblia, convertei-vos e crede no Evangelho. Deus nos quer homens segundo a sua palavra, segundo o seu sagrado coração. Eu te convido, nesse instante, rapidamente, fazer uma oração. Senhor Jesus, toma posse do meu ser. Liberta-me do mal e do maligno. Faz-me um homem novo, revigorado pelo teu Santo Espírito. Jesus, eu quero renunciar tudo aquilo que me afasta de ti. Eu renuncio à preguiça na minha oração pessoal. Eu renuncio à falta de perdão. Eu renuncio à falta de fé. E eu proclamo a tua palavra sobre a minha vida. Eu quero, Jesus, hoje buscar um caminho de conversão e de crer no Evangelho, acreditar no Evangelho e viver o Evangelho, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a nossa vida, abençoe a vida da nossa família, abençoe a vida do mundo inteiro, de todos aqueles que estão passando por esse período difícil de pandemia, mas Deus é Rei, não abandona jamais o seu povo. E como diz Romanos 5,5, o Espírito Santo é derramado em nossos corações. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, hoje dia de São Pedro Damião, Bispo e Doutor da Igreja, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.